Oi. Sim, boa noite. Boa noite. Eita, boa, Amanda. Deixa eu só ligar a nossa luz aqui, porque senão eu vou ficar com essa cara escura e vocês não me veem. Tudo bom, meninas? Deixa eu ver se tem meninos aí na sala, que eu também tô... Ei, galera, as minhas pontuais, né? Peraí, gente. Oi, hoje eu tô só confusão. Eu mudei de computador. Meu computador tem uma... Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Meu computador deu uma travada. Não sei por quê. Tô tentando ligar ele já tem um bom tempo aqui e não tá funcionando. E aí eu tive que mandar ligou. As olheiras. Loucura. Eu falei que se eu for no posto de saúde tomar vacina, basta olhar, eles olharem minha cara que eles vão saber que eu sou professora. Semana de lançamento de nota, queridos, o trem fica feio, viu? A gente sofre mesmo. Aí, ó, só para não ficar... Tá bom, né? Só para não ficar muito escura. E vocês olharem meu olho, minhas caras e bocas. Beleza. O que vocês me contam aí? Tá todo mundo bem? Como é que tá a vida aí, gente? O que vocês têm para me dizer? A vida a gente vai levando, né? Bem, eu tô. Amanda, dá para falar que a gente tá bem, gente? Acho que é só com muita fé, né? Eu tenho muita fé. Eu creio que Deus tá fazendo a obra dele, mas assim, tem dia que dá um desespero, dá um trem ruim, uma sensação de que a gente tá indo para lugar nenhum, sabe? É muito estranho. Ô, gente, e outra coisa, eu tô com meus 2 irmãos desempregados, sabe? Bem tá feio em casa. Meu irmão tá procurando trabalho, ele tava trabalhando numa hamburgueria lá em Contagem, e aí o patrão fechou o negócio, coitado. Então tá muito difícil, sabe? E minha irmã mora no interior, já tem uns 2 anos que não consegue trabalho, então assim, tá muito difícil. E aí a gente fica aguentando nas pontas, segura daqui, ajuda dali, mas tem dia que pesa. Nossa, Deus. Ah, vamos lá, né? Deus proverá. Só vocês duas? Cadê o povo? Deixa eu fazer uma convocação lá. Deixa eu ligar. Já estou aqui, galera. Venham. Garotas, vamos aproveitar que vocês aí, já que vocês são as pontuais. Eu queria aproveitar que todas estão... Amém, amém, Amanda. Vamos aproveitar que a gente está aqui nós três. Deixa eu ver como é que vocês estão aí de aula. Tem alguma situação particular? Alguma demanda de vocês aí com o português? Na escrita? Alguma questão mais específica do trabalho de texto com vocês? Ou mesmo estudo diário, alguma questão que eu possa ajudar? Eu tô errando muito virgulação, que você já ensinou, e acentuação, que eu vi lá na correção da redação, que eu perdi bastante ponto por isso. É mesmo? Manda para mim depois do espelho, da correção, para eu dar uma olhadinha, para eu ver qual é a tendência. Nós tivemos só 40. Manda sim, que eu vou dar uma olhadinha e eu pego para você e vou te ajudar. Posso dar uma aula de acentuação para vocês nas próximas semanas, né? Vamos ver? Eu vou preparar alguma coisa de acentuação. É um processo isso, viu? E outra coisa, você aprendeu vírgulação muito rapidinho, né? Você ainda vai ter tempo aí para aprender, para ficar com isso mais firme, tá bom? Mas é treino. É treino, e você vai reparar que nos seus textos de redação são praticamente as mesmas situações de uso de vírgula. Eu vou mostrar um texto agora para vocês, e é praticamente a mesma situação, você vai ver. Thalita, e você, meu amor? Como é que está o seu processo aí? Alguma questão específica? Eu estou no mesmo que a Amanda também, as vírgulas e a acentuação. Então tá aí, Wesley. Fala, meu querido. Tudo bem? Boa noite. Pois é, Thales, então nós vamos investir, tá? Então, galera, hoje eu devo terminar o restinho daquelas dificuldades de português. Na semana que vem, então, nós vamos fazer uma aula sobre acentuação. Vou ensinar vocês a acentuar, tá? Vocês não errarem. E aí, assim, eu espero que as dicas funcionem, né? Porque eu ensino meus meninos aqui de 7 a 10 anos, você tem de ver como é que eu faço. Eu faço chantagem, gente. Quando eu dava aula particular, né, em casa, que era maravilha, eu fazia chantagem da Jujuba. Funciona com a beleza. Você põe um pote.
Ei, Wesley. Oi, Wesley. Oi. Tô bem, querido. Será que é só meu? Como é que é? Uai, aqui tá funcionando, Wesley. Tá travando, filho? Peraí que eu vou sair e vou voltar. Tá, volta aí que eu já vou começar. Tô aqui aproveitando que tem pouca gente para aproveitar. Então, eu colocava um pote de jujuba e um pote vazio. Cada acento esquecido, cada pingo no i esquecido era uma jujuba que ia pro meu pote, gente. Fazia uma pressão psicológica. O menino dava jeito. Eu só sei que nas aulas seguintes não perdia uma jujuba. Porque muitas vezes falta de atenção, preguiça de colocar. Você não pode deixar para colocar os acentos depois. Termina a frase ou termina a palavra, já verifica se tem acento. Mas nós vamos aprender algumas coisinhas, pode deixar. E aí, agora, Wes, tá melhor? Melhorzinho? Melhorou. Aê, então beleza. Vocês estão me vendo? Aí, agora vocês não estão me vendo. Porque deu um pau aqui no vídeo. Peraí, gente, vou voltar aqui. Peraí. Opa. Pronto, voltou. Então, vamos lá para a nossa continuação da aula. Na aula passada, eu peguei alguns textos de vocês e a gente fez aquela correção, né? Que a quem mandou o texto. Tem um texto que eu reservei, eu vou falar diretamente com a pessoa depois, para ajudá-la em uns aspectos mais específicos, e eu acho que assim, ia ficar um pouco repetitivo eu tratar deles aqui para você. Mas eu vou destacar esse texto aqui, que foi um outro que foi enviado, que é muito bom. Como eu disse, eu fiquei muito orgulhosa do trabalho que vocês fizeram, né, com os textos. Acho que estão no caminho certo. Continuando nessa qualidade de texto, é muito bom. Lembrando que é importante que vocês façam o máximo possível para reescrever seus textos, tá? A reescrita é um processo que ajuda muito a fundamentar, a consolidar as dificuldades de texto, tá bom? Isso aqui está gravado, material depois, se vocês precisarem. E quem quiser também que eu faça alguma leitura, apreciação do texto, como eu pedi agora para a Amanda, para enviar o texto corrigido, para ver as questões de norma culta, tá? Vocês podem fazer. Agora eu vou trazer um outro texto, que é o texto 3. Esse texto aqui também ficou muito legal, gente. Olha que textaço. Tem pouquíssimas correções aqui, tá? Eu fiz muito poucas correções. O finalzinho, eu acabei trocando de computador, perdi uma parte da revisão que eu tinha feito, mas eu destaquei aqui e vou fazer agora ao vivo para vocês. Olha só, o primeiro elemento aí que a gente vai destacar é o uso das siglas, tá? Então, aí o texto começa. É fato que o SUS, se você vai dizer o que significa a sigla, você pode usar os parênteses ou você pode usar aqueles dois tracinhos que funcionam como vírgula, sabia? Então, se vocês usarem os dois tracinhos, vocês podem substituir as vírgulas por eles. Ou então um tracinho e uma vírgula. Sempre escreva siglas e a tradução delas em letra maiúscula, tá bom? Então, o Sistema Único de Saúde deve ser escrito em letra maiúscula, porque é um órgão, é uma instituição do governo, tá? Mesmo com a sua complexidade, atende todas as classes sociais de forma gratuita. Atenção, gratuita, não é gratuita não, viu, gente? Vou falar disso na aula de acentuação. Não é gratuita não, vou falar aí gratuita, é feio, é rude. Desculpa, gente, deixa eu só silenciar meu WhatsApp aqui, senão toda hora a gente vai ficar ouvindo esse barulho. Então, não é gratuita não, tá? Cuidado. Continuamos vendo o slide, gente? Continua aí, Wesley. Continua, Thalita. Sim. Tá vendo? Beleza. Então tá bom, porque eu saí da tela. Então, gente, gratuita, tá? E visando a qualidade, ó, chiquérrima essa, visando a qualidade, além de financiar pesquisas, pronto-socorro, 24 horas, né? Aqui tem um elemento, olha lá, eu fiquei um pouco sem entender. Além de financiar pesquisas, pronto-socorro 24 horas. Aqui não é uma questão ortográfica, não é uma questão de norma culta, mas é uma questão de clareza que eu acho que valeria a pena depois a gente conversar. Como não é o nosso foco, eu não entrei no conteúdo, eu não fiquei avançando muito no conteúdo, mas aqui ficou um pouco claro essa informação, viu? Eu quero conversar com vocês depois. Com isso, apesar de ser o único órgão mundial de saúde pública, pouco se discute sua expressividade e enfrenta problemas no cotidiano como negacionismo, como o negacionismo, tá? Fake news. Sempre que vocês utilizarem palavras estrangeiras no texto,
Usem, tá, as aspas, gente. As palavras estrangeiras, elas, como não são palavras em língua portuguesa, assim como expressões coloquiais, se vocês forem usar, por exemplo, palavras, como eu disse, né, precisa usar uma gíria, ou precisa usar uma palavra que não está no seu uso formal, você tem de colocar aspas, tá? Isso é uma regra. E aí vem o uso do etc e do reticências. Nunca, nunca, never, jamais, jamais, jamais use etc. E, claro, reticências no texto de Enem. Não há espaço para isso. Primeiro que, etc. deixa para o leitor preencher a lacuna. Porque o etc. significa, no latim, et coetera, ou e outros, tá? Isso é o que significa o etc. Ele serve para fechar uma enumeração, ok, mas num texto como o do Enem, nós vamos usar elementos mais elaborados, por exemplo, entre outros, né? Então, você poderia colocar fake news, entre outros problemas, entre outros, né? Como você já tinha dito, problema não precisaria, entre outros. Não use reticências. Reticências é para texto narrativo, contar história, o que não é o exemplo, o Enem não é um texto narrativo, tá? E ele serve para quando você suspende a narrativa. E você fala assim, de repente, aí dá essa pausa, isso no texto narrativo, tá bom? Aqui não se usa. Vamos lá. Adoro, o texto está muito bom. Aí eu pergunto, vocês estão copiando o texto motivador? Porque não me mandaram um texto motivador, e aí eu fiquei na dúvida se essas informações todas são da própria cabeça do redator, que eu acredito que seja, porque vocês estão bem, ou se é do texto motivador. Se for muito do texto motivador, tem que ter cuidado, tá? Porque senão... Própria cabeça mesmo, porque eu não achei o texto. Por acaso, já se identificou a pessoa. Parabéns, tá, linda? Seu texto tá show de bola. Amei. Isso aí. Porque se você usar o texto motivador, você perde ponto na competência 3. Pode usar, mas depois eu não é minha área, pior que eu fico misturando redação, dá vontade de falar muito de redação com vocês, mas depois eu dou uma dica sobre isso, tá bom? A gente aproveita aí mais uma lacuna da Jana e entra com isso. Pode-se mencionar, olha aí nossa vírgula. Se você vai mencionar, você vai dizer depois o que vai mencionar. Lembra que o verbo e o que ele está falando? Pode-se mencionar o quê? Se o quê está na frente, não precisa de vírgula. Então, aí poderia ser, ó, pode-se mencionar que, vírgula, agora sim, no início do século XX, então a vírgula deveria estar aqui, ó. Então, é a informação, na verdade, olha como é que seria essa frase. Pode-se mencionar que ocorreu no século XX, a revolta da vacina, ou que a revolta da vacina que ocorreu no século XX. Então, a gente teria uma outra ordem de frases, só que nós invertemos. Vou até anotar aqui embaixo, para você entender a ordem natural dessa frase. Então, olha só, pode-se mencionar, lembra que é quem, aqui, ó, pode-se, o quem está oculto. Então, pode-se mencionar que ocorreu a revolta da vacina, ó, no início do século XX. Essa é a ideia, tá? Então, tá um pouco, ó, aí a gente poderia também, apesar de que você colocou aqui, ó, pode-se mencionar que ocorreu deixa eu ver aqui, ocorreu a revolta da vacina, é isso mesmo. Então, a vírgula aqui, ela interrompeu a ordem natural. Então, você deveria ter deixado apenas a segunda. Por quê? O que eu queria dizer era, essa frase ia continuar aqui, ó, que ocorreu. Aí eu intercalei, lembra daquela peça que está fora do lugar? A peça que diz quando? A peça que diz quando, que diz onde, que fica lá no finalzinho do quebra-cabeças, ela veio e entrou no lugar errado. É por isso que ela tem que estar isolada por vírgulas, tá bom? Então, essa primeira não tem, só a segunda. Então, a gente tinha que colocar uma vírgulazinha aqui para marcar essa intercalação. Tá entendido? Falei um montão de coisa aqui, deu para entender, gente? Tá tranquilo? Posso continuar? E aí tem, ó, tô continuando, tá?
Ó, a revolta da vacina, ocorreu a revolta da vacina no Rio de Janeiro, certinho, muito bem. Ó, conflito urbano de populares, essa vírgula aqui também tem que ser excluída, tá? Olha aí. Ah, eu falei algo aqui também, ó, revolta da vacina. Revolta da vacina, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Guerra do Paraguai, entre outros eventos históricos, vocês têm que usar a letra maiúscula. Siglas, eventos históricos, tá? Vocês têm aqui foi certinho, olha, tá vendo? OMS, Organização Mundial da Saúde, aqui ficou, ó, top, certinho. Então, eventos históricos também são escritos com letra maiúscula, viu? Conflito urbano de populares, não precisava ter colocado vírgula aqui, tá? Marcada pela ignorância da população em relação à vacina, que era obrigatório. Então, mencionar esse revolta da vacina, ou seja, que aconteceu e que era obrigatório. Na década seguinte, muito bem, olha a vírgula certinha, tá vendo que inverteu o quando? Por meio de campanhas de vacinação global, ó, vírgula, aqui faltou. A OMS declarou a varíola erradicada, de acordo com o artigo, tira essa vírgula aqui, de acordo com o artigo na batalha contra o coronavírus. Aqui interessante, o nome do artigo é tudo isso aqui, amor? É. Isso, né? Então, você tem que fazer assim, ó, coloca aspas, ok? Para você indicar. E mais importante aqui já é uma questão já de escrita, a autoria, né, do artigo. Quem fez esse artigo? É importante você colocar. Do pesquisador, por exemplo, né? É um exemplo. Do pesquisador fulano de tal. Tem que colocar. Ok? Porque senão fica vago a menção, e aí o repertório, ele não é legitimado. Quando a gente não consegue resgatar o autor, o repertório, ele fica inválido, tá bom? Então, aqui a vírgulazinha declarou a vacina de acordo com o artigo tal, tal, tal. Essa vírgula aqui é bem-vinda. E aí, ó, de acordo com o artigo tal, 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 do pesquisador. Logo, muito bem, no contexto atual, vírgula. Logo, viabilizar. Você ia dizer isso. Logo, viabilizar informações falsas, tal, 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 tal. Mas você colocou logo, vírgula. No contexto atual é quando, né, onde viabilizar informações falsas à população é desastroso, podendo colocar doenças extintas em seu cenário. Gente, que textão, legal demais. Ficou muito bom, viu? Chuchulento. Aqui, ó, a crase que eu expliquei na aula passada, aqui não tem crase, né? É cogitado atualmente por alguns deputados a privatização, aqui sem crase, tá? Porque aqui, ó, não tem os dois As. Então, a privatização do SUS é cogitar da... Ah, isso aqui eu tinha corrigido no outro. Não veio para cá. É cogitar da. É uma questão de, que a gente chama de concordância nominal. Vou colocar uma caixinha de texto aqui. Então, olha só. É cogitar da a privatização do SUS. Então, aqui, ó, a e a é cogitada. Então, a privatização é uma palavra feminina e, portanto, precisa haver concordância entre o adjetivo e ela, tá? Aqui, nesse caso, um adjetivo verbal, né, que funciona como, um verbo que funciona como adjetivo. Acarretará calamidade pública, vírgula, pois, muito bem. Antes do pois, sempre tem vírgula. Depois, é somente se houver uma intercalação. E eu achei maravilhoso que você fez aqui, ó. Pois, maior parte não conseguiria arcar com o seu atendimento, pois a maior parte das pessoas não conseguiria arcar com o seu atendimento. Então, aqui é importante também complementar, né, o sentido, complementar as palavras, porque senão a gente perde um pouco, né, da informação. Arcar com o seu atendimento, resultando em inúmeras mortes. Resultando em inúmeras mortes. Questão de regência, né, o verbo resultar. Quando resulta em alguma coisa. Neste momento, ó, que bacana, lutar pelo SUS é virar defensor. Não vamos usar o virar.
Virar é uma palavra coloquial, tá? Nesse caso aqui, ó, lutar pelo SUS é se tornar defensor dos direitos humanos. Beleza? Prefiro aqui, ó, se tornar. Então, a gente não vai usar essa expressão porque ela é coloquial. Beleza? Até aqui, queridos, como é que estamos? Vocês estão me acompanhando? Deixa eu voltar aqui para vocês, para ver como é que vocês estão aí. Se tem pergunta. Hoje está todo mundo quietinho. Yuval Noah Harari, exato. Então tem que incluir, tá? Esse autor lá no seu texto para fundamentar. Ei, Fernanda, tá boa? Chegou a Fernanda aí. Hoje tem pouca gente, mas os meus fiéis estão aí. O Wesley, Fernanda, bem-vinda, querida. Pessoal, mais alguma coisa sobre esses elementos que eu trouxe aí? Dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Professora, posso fazer uma perguntinha? Claro. Tipo assim, geralmente eu faço redação, mas eu não coloco, como é que é o nome daquele negócio que a gente fica? Repertório. Eu geralmente não coloco repertório cultural. Então, eu tava pensando, porque eu gosto de filosofia, algumas frases filosóficas. Então, tipo, se eu quiser fazer o meu texto do Enem e colocar uma frase filosófica que tem a ver com esse texto no final, tem algum probleminha? No final não é o lugar, viu, Thalita? Não é o lugar. Frases filosóficas, elas também têm um tema que são interessantes para ela. A filosofia, que é muito especial, né? A filosofia que fala de tudo na vida, ela vai entrar e ser muito bem-vinda em problemas que envolvam, por exemplo, relação entre homens, tá? A relação do homem com a sociedade. É claro que a filosofia pode dar conta de vários temas, mas assim, qual que seria o efeito dessa frase no final? Praticamente nenhum. É interessante quando você, ao longo do desenvolvimento, você coloca o repertório sociocultural, tá? Agora, deixa eu tranquilizar você, Thalita. O repertório sociocultural, ele não é só a citação filosófica. Você pode usar, por exemplo, um conceito. Se você trouxer um conceito que não está presente no texto motivador, você já cumpriu a tarefa de colocar um repertório. Se você cita um filme, se você cita uma música que tenha a ver com o repertório, no caso aí a Amanda mencionou um artigo, e esse artigo, ela trouxe a informação que o artigo, né, traz. É possível que nós, corretores, consigamos buscar esse artigo na internet, então é importante que nós consigamos sair daquela correção e achar o artigo, sabe? E muitas vezes a gente faz isso. Aí o repertório é legitimado, aí o repertório ele funcionou, tá bem? Então, não é só filosofia, tá bom? Mas como você gosta, e a sugestão que eu vou te dar é que nas aulas de filosofia, você anote essas citações, tá bom? Completas, coloque as citações num caderninho. Lembra do caderno de repertório que eu falei para vocês? Assistir a um filme. Deixa eu anotar aqui esse filme e pensar quais são os temas que ele acolhe, né? A filosofia dá conta de muitas coisas na sociedade. Essa citação aqui eu poderia aplicar, por exemplo, num texto sobre educação, ou essa citação eu poderia aplicar num texto que fala sobre violência, né? Então, você vai criando o seu próprio repertório e já legitimando, tá bem? Porque só citar aquela frase, a gente fala que é frase de placa de caminhão, né? É frase de caminhão, só deixa. Não conversa, não explica para a gente, tá bom? Então, é importante que haja essa... Obrigada. Nada, bem tranquilo. Mais alguém, gente? Tem pergunta? Posso? Fala, meu grande, diga. Eu não tenho nenhum repertório, não estou lembrando de nada na hora. E se eu quiser usar o do texto motivador, vai cortar mesmo? Não. O que acontece? É o que eu estava falando antes. O texto motivador, se você se apropriar do texto motivador, o que é se apropriar, Wesley? Você pega lá e copia as frases e enxerta no seu texto, né? Coloca lá misturado no seu texto. E não faz menção à autoria. Aí já é plágio. Você perde essas linhas de autoria, de texto, sabia? Agora, tem uma citação. O que do texto motivador vocês podem usar e abusar? Estatística. Porque estatística ninguém guarda na cabeça. Então, se tiver uma estatística lá no texto motivador, o que você faz? Você lê essa estatística, analisa
e usa essa estatística a favor do seu texto. Por exemplo, você quer constatar que houve um aumento de casos de Covid no bairro, por exemplo, no bairro Santa Lúcia. Para você confirmar isso, você precisa de uma pesquisa, de um dado estatístico, não é mesmo? Então, às vezes o texto motivador coloca lá um infográfico e coloca, por exemplo, as regiões de Belo Horizonte em que mais houve, né, aumento de contaminação. Você estudou o gráfico e viu que, de Belo Horizonte, o bairro que mais teve aumento foi o Santa Lúcia. Então, você trouxe essa informação do texto motivador, mas não simplesmente copiou, você analisou. Aí sim você pode usar, tá? Pegou uma frase lá e não colocou simplesmente no seu texto. Você conversou, ou seja, conectou essa informação com o que você escreveu no seu texto. Aí funciona, tá? Vou pedir a vocês para levarem isso para o Márcio também e para a Jana, minha linda, quando voltar. Ela vai com certeza trabalhar isso com vocês nas competências 2 e 3, né? Porque entendimento da proposta e o uso dos textos. Mas, claro, eu fico à disposição aqui para ajudar também, viu, galera? A gente pode aproveitar. Então, olha só. Vamos... Ai, fechei. Desculpa, Fê. Peraí. Gente, não, Amanda que falou, não, tá fechando, eu não sei por quê. Eu não sei por que tá indo sozinho. Beleza, Wesley? Entendeu como que você pode usar? Pode? E é nessa situação, amigão, não tenho nada, professora, o tema, nossa, não tô lembrando de nenhum repertório. Cata alguma coisa dali e interpreta, já é alguma coisa. E, claro, de novo, o repertório não é só filosofia, não é só citar filósofo, é citar um conhecimento que você adquiriu. Se você sabe, por exemplo, um processo biológico, se você aprendeu lá na física uma lei que se aplica a uma situação que está sendo discutida, isso tudo é repertório, isso tudo te ajuda a ganhar nota boa na competência 3. Beleza? Vamos continuar aqui, que nós temos mais coisa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E aí, gente, que esse texto foi super bom. Eu achei um texto muito legal, assim como o primeiro que eu mostrei para vocês também. Teve, né, uma estrutura já muito próxima do Enem. Muito próxima, não. Já totalmente dentro do Enem, uma estrutura muito bem feita. E esses elementos é importante a gente não repetir, tá, meninas e menino? Palavras coloquiais, a gente tira. Aqui, ó, também pontuação, de verdade, né, Amanda? A gente está com a pontuação aí problemática. Em virtude dos fatos mencionados, vírgula, medidas devem ser tomadas, ó. Não está compartilhando, Titi. Ai, gente, desculpa. Hoje, é porque eu estou no outro computador, oh, meu Deus, peraí. Deixa eu voltar, gente. Obrigada. Agora vai. Aí, peraí. Aqui. Foi? Estão vendo? Foi. Joia. Aqui, ó. Vírgulazinha aqui, tá bom? Em virtude dos fatos mencionados, vírgula. Medidas devem ser tomadas para viabilizar a democratização. Faltou aqui uma palavrinha, ó. A democratização de informações corretas por órgãos competentes. Ó, ponto. Aqui tinha que ser ponto, tá? O mesmo deve ser, ó, o mesmo deve se compelir com multas chique da último. Só que o compelir aqui, ele tá um pouquinho fora de contexto, tá? Compelir no sentido de exigir, né? Você colocar, o mesmo deve se fazer, coloca uma palavra mais simples aqui, ó. O mesmo deve se fazer, ou se deve, peraí, deixa eu só tirar isso aqui. O mesmo deve ser exigido, deve ser esperado, deve ser feito, deve ser feito. Lembra da nossa expressão, ó, por meio, o nosso meio de multas, né? Usuários que propaguem, aqui faltou um uzinho, que propaguem a fake news, ó, usuários que multas altas, é isso aqui, né? Contra usuários, ou para usuários, acho que fica melhor, que propaguem a fake news, tá? Fake news é sempre plural, existe fake news, mas geralmente a gente tem usado no plural mesmo, tá? As fake news. Então, aqui, Fê, ó, Amandinha, ó, propaguem
porque senão fica propagem, tá? As fake news. Além disso, as fake news, além disso, deve ser considerado atentado contra a saúde pública, sites, não precisa disso, que propagaram o negacionismo. Maravilha! Com isso, o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde, olha os dois agentes, que legal, com o Ministério da Saúde, carece, de propiciar propagandas para noticiar de forma correta o conhecimento em canais de TV aberta e estimular as escolas, a promoverem, está faltando as palavrinhas aqui no seu texto, a promoverem debates e trabalhos sobre a importância do Sistema Único de Saúde, que deve ser com letra maiúscula. Show de bola essa proposta de intervenção. Muito bem. Vocês estão vendo aí como é que se faz um textão, gente? Olha que legal. É tranquilo fazer esse texto? Não é, não. Isso aqui está mostrando que gente está suando para fazer texto, né? Isso mostra trabalho, isso mostra investimento mesmo. O texto está muito legal. Vou deixar isso aqui para vocês e, claro, né, a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, prestem atenção. O que a gente viu nesses textos que vale a pena a gente investir um pouco mais? A pontuação ainda realmente é um problema. Aqui neste, especialmente, não no primeiro, do Wesley, viu, gente? Viu, Wesley? Estou contando para você, seu primeiro textão lá, foi legal demais. O Wesley teve menos problemas de pontuação, mas, assim, aqui, a gente tem que cuidar um pouquinho, viu, Amanda? Pontuação e palavras que estão faltando, né? Viram que eu fui enxertando várias palavrinhas aqui, mudando algumas? E daí, meu amor, que eu acho que faltou revisão. Porque pela qualidade do seu texto, eu acho que você não errou isso, não. Faltou aquela revisão. Eu fiz de última hora. Eu não dei outra olhada. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. É nítido que não é problema de conhecimento. Isso aqui se chama falta de revisão. Se você tivesse revisado, eu tenho certeza que eu teria corrigido menos coisas aqui, né? Pois é. Então, faça isso, gente. Escreva o texto. Fiz o meu primeiro rascunho, faz igual o Wesley, faz rascunho, faz do jeito que você conseguir fazer um rascunho, mas sempre cronometrando, tá? Para vocês não gastarem muito tempo também. Faça um texto, dá uma pausa, vai fazer outra coisa. Depois vocês voltam ao texto para ver aquilo que precisa ser consertado. É impressionante como os olhos da gente fazem assim, os erros, as questões mais complexas, elas saltam aos olhos. Fica muito mais fácil, gente, de vocês observarem, viu? Então, é uma dica de ouro aí, para que vocês consigam, né, fazer um ótimo texto. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Porquê, né, o uso do porquê. Vai dar tempo? Vai sim, nós temos alguns minutinhos. Eu vou ensinar vocês também a usarem o porquê, né? Olha só, os porquês, a gente tem aqui, faltou aqui um acento. Os porquês, eles são, né, a gente tem o porquê em várias classes de palavra, tá? O porquê, ele aparece em várias situações de escrita, de uso, tá? Na fala é sempre o mesmo som, a mesma coisa, mas na escrita ele se diferencia. O porquê que vocês mais utilizam no texto de vocês, os porquês, na verdade, são esses, né? O porquê junto e o porquê separado com esse sentido. Esse porquê separado, ele significa por qual razão. Então, sempre que você for escrever um porquê, que pode ser substituído por qual razão? Olha um exemplo. Por qual razão ela não veio? Por que ela não veio? É separado. Porque você pode substituir por qual. Então, esse porquê, ele é a junção de uma preposição com um pronome. Então, é por qual razão ela não veio? Foi humilhante a situação pela qual ele passou. Também é um uso aí que a gente tem. A situação porque passa o país, ou seja, a situação pela qual passa o país é ruim. Atenção,
Se possível, variem o uso de que com o uso de qual, para evitar o que a gente chama de queísmo, que no texto. Sempre que possível, troquem, tá? Isso também é visto no Enem, essa diversidade, essa variedade de elementos conectores. Então, sempre que possível, faça essa variação. O outro porquê é final de pergunta. Vocês não vão usar no texto do Enem esse porquê acentuado com a interrogação. Isso é feito, se você fosse produzir, por exemplo, um artigo de opinião, tá? O texto do Enem poderia ser um artigo de opinião, mas não é exigido o gênero. Então, no Enem, vocês não vão usar perguntas diretas, tá? Então, esse porquê acentuado com a exclamação, você não usa. Você usa, claro, em perguntas diretas, e sempre que tiver a pontuação final depois dele, põe o acento. Olha só, por qual razão? Ninguém sabe como ele veio, nem por quê, nem por qual razão. Aqui tem acento porque o ponto final vem depois. Seus irmãos não foram ao cinema por o quê? Por qual razão? Então, sempre que tiver o ponto final depois do porquê, ele é separado e com acento. Se tem ponto final, tem acento. E ele é separado porque ele significa por qual razão, por qual motivo. Ok? E o outro aqui é o porquê. Esse também você pode usar no texto, tá? Porque ele significa um motivo. O porquê de o Brasil, né, estar do jeito que está é por conta da ingerência de alguns políticos, né? Então, o porquê, ou seja, a razão, o motivo de o Brasil estar nessa situação, né? A gente sabe por quê. Quem sabe o porquê de tanta confusão? Quem sabe o motivo de tanta confusão, né? Então, é o porquê aí. O outro porquê significa pois. Esse é o que vocês mais vão utilizar no texto de vocês. Eu vou até colocar aqui mais alguns elementos que parecem, ou melhor, que tem o mesmo sentido, ó. Pois é pois, que significa também uma vez que, né? Visto que, na medida em que, olha a quantidade que vocês têm aí para poder substituir o pois e o porquê. Pode usar uma vez que, visto que, na medida em que, já que, eu gosto menos do já que, tá? Fica parecendo jaqueta, eu não sei porquê, dá a sensação que tá falando jaqueta. Mas olha lá, engordou porque comeu demais naquele verão. Nesse caso, eu comi no verão, no inverno, no outono, tá difícil, gente. Aí, ó. Porque aqui significa pois, significa uma vez que, tá? Então, vocês podem usar quaisquer desses elementos, tá, joia? Não vai dar tempo da gente fazer um exercício, mas tem. A aula que vem eu vou ter. Eu podia até deixar esses exercícios já com vocês. Peraí, deixa eu voltar aí para vocês. Que acho que dá para fazer, né? Seria legal. E aí? Deu para entender o porquê? Deu para entender o porquê? Esse porquê, como é que escreve? Deu para entender o porquê? Se tiver o, é o porquê junto e com acento. Ele é um substantivo. Vou escrever aqui para vocês, ó. Deu. E aí, galera? E aí, gente? Deu, ó. Deu para entender o porquê, o uso, melhor ainda, o uso dos porquês, e ele tem acento, e ele pode ir para o plural, tá? Porque esse aí, ó, dos porquês. Por que você chegou tarde? Qual é esse porquê que eu uso? Por que você chegou tarde? Separado, junto, com ou sem acento? Quem sabe? Separado, sem acento? Ah, isso aí, meu garoto. Por que, Wesley? Significa por qual razão? Chat? Olha aí, ó, tá no chat. Por, separado e sem acento. Por qual razão você não veio? E se eu mudar? Você chegou tarde? Por quê? Como é que eu escrevo? Tem exclamação. Você chegou tarde por quê? Qual vai ser esse? Separado com acento?
Isso! Aí, meu jovem. Tudo bem. Só o Wesley aprendeu, gente? Cadê Fernanda? Cadê a Amanda Thalita? Aí. Muito bem, ó. Eu ia falar, mas ele foi muito rápido. Muito bem, tá igual o passo ou repassa. Nós temos que bater no negócio para aprender. Muito bem, mas se aprende. Mas era a resposta que ia dar? Era isso mesmo? Era. Tá bom? É claro que assim, é muito rápido, né, gente? É muita informação para pouco tempo, mas olha aí, você chegou tarde por quê? Então, tem o acento. Se tem interrogação, tem o acento. Esses usos aí são os mais comuns, né, que a gente faz no dia a dia, mas no Enem a gente vai usar o porquê junto, sem acento, e o porquê separado sem acento, quando se trata de por qual razão estamos passando por isso, né, no sentido de por qual razão. Então, se for possível separar, se for possível substituir por qual razão, é separado e sem acento. Se tiver no final de frase, claro, se tiver interrogação, tem acento. E se tiver com o porquê, ele é acentuado e junto. Mas é raro o uso que vocês fazem disso. Peguem aqueles com os quais vocês vão ter mais afinidade. Deixa eu copiar aqui esse exercíciozinho, colocar aqui para vocês, tá? E aí, tem vários, viu, gente? Vários exercícios aqui, e eu vou juntar. Como é que eu faço? Eu vou disponibilizar para vocês lá na pasta do Drive, e aí, na aula que vem, vocês vão responder comigo. Pode ser? Será que dá para fazer? Dá? Sim. Então, tá bom. Eu vou deixar no Drive, então. Vocês estão acessando tranquilamente o Drive? Ou eu posso mandar no e-mail, no WhatsApp também, né? Vou mandar esse slide no WhatsApp para vocês. Vou fazer assim, Amanda, eu vou mandar para você. Tá? Amanda, não, quem? Eu tenho seu WhatsApp, Amanda? Eu vou mandar para o Wesley. Tem também, né, meu bem? Tem sim. Vou mandar para o Wesley, e aí o Wesley multiplica para vocês. Combinado? E aí tem essa teoria toda e tem uns exercícios que eu queria que vocês fizessem, e aí na próxima aula a gente faz juntos também. E vamos ver a acentuação. Para você, Amanda, para você, Thalita, que tiveram dificuldade, Fernanda também, né? Não sei como é que foi nas redações. Tá, joia? Mais alguma coisa, gente? Posso ajudar em mais alguma coisa? E aí? Tranquilito? Vamos preparar agora para assistir aquela maravilhosa da Grazi Mendes, show de bola. Vocês vão ter agora uma experiência incrível, porque é sempre bom quando ela fala. E eu vou perder, porque eu tenho compromisso. Mas eu queria assistir, depois eu vou ver. Oi, amor, fala bem. O meu zap não tá com meu nome, aí se ele for repassado, tá escrito Lobo, aí ficou Lobo, sou eu. Ah, então tá bom. Mas aí você só me falar, é a Thalita. Aí eu sei. Tá? Vou mandar então para o Wesley esse slide, viu, Wesley? Aí você propaga aí para a galera e depois você me conta. Eu não vou mandar no geral lá porque todo mundo acessa, mas eu mando só para vocês, os que estão frequentando aí, multipliquem, façam, e depois eu quero ver se vocês vão. Ah, Amanda que já me. Ah, muito bem, temos texto, Amanda. Eu vou dar uma olhada, viu, minha flor? Vou ver o que aconteceu. E aí, na próxima aula, eu vou direcionar para vocês, então, essa aula de acentuação, tá? Porque foi uma demanda de vocês, e a gente, se for possível, a gente retoma um pouquinho também de pontuação, tá? Para vocês ficarem mais espertos aí. Combinado, meu povo? Combinado. Gente, obrigada pela atenção de vocês, viu? Sempre comigo aí. Qualquer dúvida, podem me escrever, tá bom? Eu vou ficar à disposição. E também a gente se encontra aí ao longo da semana, tá? Nas nossas interações. Deus abençoe vocês com saúde, viu? Um final de semana de paz aí. E na semana que vem a gente se vê de novo. Combinado? Beijo! Fiquem com Deus, hein? Até mais. Estou esperando. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês. Valeu, Wesley. Tchau, Fernanda. Tchau, Amanda. Tchau, Thalita.